Olá, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo função afim e progressões aritméticas. Tá? Nós vamos iniciar com a seguinte questão. Esboce o gráfico da função, tá? Esboce o gráfico da função e faça o estudo do sinal dessas seguintes funções aqui, né? Letra A, f de x igual a 2x mais 8 e letra B, f de x igual a 3x mais 3. Tá? Como nós já vimos nas aulas de função, né, esboçar o gráfico de uma função afim, né, pode observar que são funções afim, nós sabemos que o gráfico da função afim é uma reta. Então, para determinarmos o gráfico desta função, dessas funções, nós precisamos encontrar dois pontos, pelo menos, para poder traçar a reta que passa por esses dois pontos. E como nós mencionamos, a função afim ela em algum momento vai cortar o eixo y e o eixo x em algum ponto, né? Vai cortar o eixo x e o eixo y em algum ponto. Então, se nós encontrarmos esses dois pontos, nós já podemos traçar o gráfico dessas funções. E como foi visto também nas aulas, nós observamos que o gráfico corta o eixo y, tá? O eixo y corta exatamente no ponto de abscissa, desculpa, de ordenada igual ao nosso C. Tá? Portanto, sempre o nosso gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0C. Tá? Sempre vai cortar no ponto 0C. Tá? 0C. Então, basta localizar esse ponto, nós já temos o primeiro ponto que nós precisamos para traçar o gráfico. Tá? No nosso exemplo A, nosso coeficiente C vale 8, portanto, o ponto de interseção do gráfico com o eixo y é o ponto 0,8. Tá? 0,8. Aqui eu vou colocar o 8 como sendo bem aqui nessa posição. Tá? Aqui o 8. E o 0 é aqui a interseção entre os dois eixos. Portanto, o ponto de interseção da reta com o eixo y é exatamente aqui nesse ponto. Beleza? O outro ponto que podemos destacar seria o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Tá? O eixo x, esse eixo bem aqui. Tá? E vimos também que esse ponto aqui nada mais é do que a raiz da função. Portanto, basta eu fazer f de x igual a zero, nós vamos encontrar, né, o valor de x onde eu tenho y igual a zero. Portanto, basta eu fazer 2x mais 8 igual a zero. Resolvendo essa equação, nós temos que 2x é igual a menos 8, portanto, x é igual a menos 4. Tá? Passo 2, que está multiplicando, passa dividindo, fica menos 8 dividido para 2, igual a menos 4. Portanto, quando x é igual a menos 4, eu vou ter y igual a zero. E quando eu tenho x igual a zero, nosso y é igual a 8. Foi isso que a gente acabou de fazer. Se quiser confirmar, é só tu substituir os valores de x aqui que nós temos na função, onde a função é 2x mais 8. Tá? 2x mais 8. Beleza? Se nós formos multiplicar aqui, olha, duas vezes o x nesse caso aqui é o menos 4. Vai dar menos 8, com mais 8 dá 0. Aqui, se eu colocar o x, substituir x por 0, soma isso daqui, porque 2 vezes 0 dá 0, mais 8 vai ficar igual a 8. Tá? Portanto, basta localizar esses dois pontos no plano e podemos traçar o gráfico. Então, aqui vai ser o menos 4. Tá? Menos 4 e o y é 0, portanto é esse ponto bem aqui. Então, o gráfico dessa função é a reta que passa por esses dois pontos. Tá? É a reta que passa por esses dois pontos. Beleza? Então, eu posso traçar o gráfico que passa por esses dois pontos. E está feito o gráfico da função da letra A. Tá certo? Bem simples. Vamos aplicar a mesma técnica aqui para resolver o item B. Tá? Para resolver o item B. Como vamos fazer? Novamente, eu tenho que encontrar onde é o ponto que o gráfico vai cortar o eixo do y e onde é o ponto que o gráfico corta o eixo do x. O eixo do y, o gráfico vai cortar exatamente no ponto onde x é igual a zero e o y é igual a c, né? Como nós vimos no item anterior. Portanto, o gráfico vai cortar o eixo y, né, no ponto 0,3. Tá? No ponto 0,3. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, quando x é igual a 0, o nosso y é igual a 3. Beleza?
Agora eu quero saber o ponto onde o gráfico corta o eixo do x, ou seja, minha raiz. Eu tenho que fazer y igual a zero. Y ou f de x, tá? No item A eu usei f de x, mas é a mesma coisa que y. Portanto, eu vou ter que menos 3x mais 3 é igual a zero, tá? É igual a zero. Portanto, menos 3x é igual a menos 3. Daí eu tenho que x é igual a 1, tá? X é igual a 1, beleza? Aqui, ó, basta pegar esse menos 3 e passar dividindo, aí vai ficar 3 dividido por 3 que dá 1. Aí só que fez o jogo de sinal, menos com menos dá mais, dá 1. Portanto, quando o x é igual a 1, nós temos que o x é igual a zero. Então são esses dois pontos que nós temos e podemos traçar o gráfico dessa função. Portanto, aqui é 0, 3, vou colocar o 3 aqui, tá? 0, 3. E o outro ponto é 1 e 0. Vai ser bem aqui, 1. Ok? 1. Daí o gráfico corta o eixo y aqui e o eixo x aqui. Lembrando que esse 1 aqui é a raiz da minha função, tá? Assim como aqui o menos 4 é a raiz dessa função, tá? Então basta eu traçar, tá? Basta eu traçar a reta que passa por esses dois pontos e temos o gráfico da função, tá? Temos o gráfico da função. Pronto. Simples, certo? Então, resolvido a primeira questão, que é esboçar o gráfico, tá? Esboçar o gráfico. Essa técnica aqui é porque a gente pega os valores onde o gráfico vai cortar os dois eixos, né? Mas pode ser que tu queira resolver substituindo valores aleatórios. Tu pode escolher dois valores diferentes desses aqui que nós escolhemos para x, substituir na função e tu vai encontrar um y, tá? Tu vai encontrar o y. Por exemplo, eu poderia escolher um outro número, tá? Para substituir no lugar do x. Mas se eu escolho, por exemplo, o 2, se eu colocasse aqui na letra B, tá? X igual a 2. Tá? X igual a 2, substituindo nessa função, nós teríamos que ficaria 3 vezes 2 mais 3. Portanto, quanto daria? Ficaria menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Portanto, o ponto seria esse aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Seria 2 e menos 3. Basta localizar esse ponto aqui, tu teria um outro ponto onde poderia traçar essa reta, tá? Então, aqui o 2, certo? 2 e o menos 3. Tá? Só pegar a mesma distância daqui, mais ou menos, tá? Aqui seria o menos 3, ok? Então, o gráfico teria que passar nesse ponto, certo? Teria que passar nesse ponto. Aí tu observa aqui que, como a gente já tinha... Aqui é só vocês prolongarem a reta, tu observa que vai passar nesse ponto aqui também, ó. Tá? Vai passar nesse ponto aqui. É porque o desenho não ficou bem direitinho, porque se tu utilizar uma régua, tu consegue fazer isso daí e obrigatoriamente a reta tem que passar nesse ponto, já que esse ponto pertence à função e nós verificamos porque nós substituímos na função o valor de x igual a 2. Tá certo? Então, vamos lá, continuando. Segunda questão. A segunda questão, basicamente, a gente já fez, né, lá em cima, né, na primeira questão. Tá? Voltando, tá? Desculpa, pessoal, eu esqueci de fazer a segunda parte, tá, da primeira questão. Na segunda parte, nós temos que fazer o estudo do sinal, tá? Depois que nós temos o gráfico da função, fica fácil a gente fazer o estudo do sinal, porque fazer o estudo do sinal é verificar onde a função é positiva e onde a função é negativa. Quem determina o sinal da função são os valores de y. Pode observar que para valores que pertencem ao gráfico, olha, os pontos que pertencem ao gráfico, essa região que eu estou pintando aqui de verde, vou observar esses valores, o y desses valores aqui, desses pontos, né, desses pontos aqui, o y são todos positivos. Tu pode observar que esse ponto aqui, ó, y é positivo, esse ponto aqui, y é positivo, esse ponto, y é positivo. Porém, já quando eu tenho para cá, abaixo do eixo x, esses pontos, se tu for observar, o y já é negativo. Ó. O y já é negativo por esses pontos. Tá? Y é negativo. Então fica fácil de tu observar. O estudo do sinal basicamente fica da seguinte forma. Primeiro, tu vai dizer quando a função é igual a zero. Quando ela é igual a zero é quando a gente tem a raiz da função, né? Então, quando x é igual a menos 4, que é a raiz da nossa função, nós temos que o y
é igual a zero, né? Y é igual a zero, tá? Porém, se nós tivermos os valores de x maiores, tá? Maiores que menos 4, olha, maiores que menos 4, x igual a menos 4 é esse ponto bem aqui. Maiores que menos 4 são esses valores que estão para cá, à direita do menos 4, tá? Tu pode observar que para esses valores de x, o nosso y é o quê? Positivo. Portanto, quando x é maior que menos 4, o nosso y é positivo, maior que zero. Por outro lado, quando nós temos x menor que menos 4, ó, x menor que menos 4, os valores de x, que são à esquerda do menos 4, são menores que ele. Aí tu pode observar que para esses valores de x menores que menos 4, o nosso y é negativo. Então, para x menor que menos 4, o nosso y é negativo, ou seja, menor que zero. Isso aqui é o estudo do sinal. Tá? Isso aqui é o estudo do sinal. Vamos reforçar aqui no item B aqui. Tá? Bom, x igual a zero, nós temos que o y é igual a quanto? Igual a 1. Tá? Igual a 1, que a gente já fez as contas. Tá? É igual a 1. Que é a raiz. Tá? Então, tu pode observar que à direita do 1, ou seja, os valores maiores que 1, tá? Para valores maiores que 1, tu observa que, nesse caso, o y ele é negativo. Tá? Então, para valores de x maiores que a raiz, né, que é 1, nosso y é negativo, menor que zero. Temos também que se x for menor que 1, menor que a raiz, olha, valores negativos, menores que a raiz aqui, ó. Tu pode observar que os valores de y são sempre positivos para valores de x menores que 1, tá? Menores que a raiz. Os valores de y são positivos. Então, para x menor que 1, nós temos que y é positivo, maior que zero. Tá? Então, esse aqui é o estudo do sinal. Tá? Então, quando falar para fazer estudo do sinal, primeiramente tu tem que encontrar a raiz e verificar os valores maiores que a raiz e os valores menores que a raiz. Aí tu vai dizer, se os valores são negativos, né? Os valores de y são negativos ou positivos, que é isso que a gente acabou de fazer. Ok? Então, vamos retornar agora para a questão 2, tá? Que é determinar as raízes, né, da função. Tá? Determinar a raiz é simples, é fazer o g de x, tá? Que é a mesma coisa que o y, igual a zero. A função é essa, então vou igualar essa função a zero. Portanto, vai ficar menos x menos 10 igual a zero. Resolve essa equação, tu tem o valor da raiz dessa função. Então, menos x é igual a esse 10, passa para o segundo membro, vai positivo. Tá? Uma que é negativa, multiplica tudo por menos 1 para poder deixar o x positivo, né? A gente quer o valor positivo. X é igual a menos 10, ou seja, a raiz da função g é igual a menos 10. Tá? É igual a menos 10. Letra B. Basta eu fazer f de x, que é a mesma coisa que o y, igual a zero, para encontrar a raiz. Tá? Então, 2x menos 4 igual a zero. Resolvendo essa equação, 2x é igual a 4 positivo. Tá? O 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 4 dividido para 2, que x vai ser igual a 2. Beleza? X é igual a 2. Tá? Se fôssemos fazer o estudo do sinal, bastaria tu pegar aqui, ó, tu tens o plano aqui, né? Vamos pegar o eixo coordenadas aqui. Bastaria tu localizar a raiz, né? Aqui não precisa, se fosse só para fazer o estudo do sinal, tu não precisaria encontrar todos os pontos. Para fazer o estudo do sinal, basta tu saber duas coisas. Saber quem é a raiz, tá? Saber quem é a raiz e saber se a função é crescente ou decrescente. Para fazer o estudo do sinal, basta tu fazer isso. Tá? Olha aí. Nesse caso aqui da letra A, no caso da letra A, tu sabe que a raiz é menos 10. Tá? É menos 10. O valor para x igual a menos 10 vai estar para a esquerda. Tá? Então aqui, vamos dizer que aqui seja o menos 10. Tá? Aqui é o menos 10. Agora, olha, o gráfico vai passar nesse ponto. Né? Vai passar nesse ponto que é a raiz. Só que eu tenho que saber como é o comportamento do gráfico. Tá? E quem vai determinar o comportamento do gráfico é saber se a função é crescente ou decrescente. E nós já vimos que quem determina se a função é crescente ou decrescente é o nosso coeficiente A. Se o A for positivo,
tá? Se A for positivo, a função é crescente, tá? Crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente, ok? Decrescente. Portanto, basta vocês verificarem o sinal do A, tá? Se o A for positivo, crescente. Se o A for negativo, decrescente. No nosso exemplo aqui, nós temos que o nosso A é igual a menos 1, tá? Igual a menos 1. Portanto, a função ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela tem esse seguinte comportamento aqui, ó, tá? Ela é decrescente, ela é assim, certo? Tá? Se a gente fosse observar, a gente sabe que esse gráfico vai cortar o eixo Y lá no menos 10, porque é o valor do C, tá? É o valor do C. A gente sabe que esse ponto aqui seria o menos 10, tá? Tá. Mas não é necessário, só para fazer o estudo do sinal, basta eu saber a raiz e o comportamento do gráfico, saber se a função é crescente ou decrescente, porque só para a gente poder observar que valores maiores que menos 10, a função ela é negativa, só tu observar aqui, ela é negativa. E para valores menores que menos 10, tu observa que a função ela é positiva. Aí sim tu consegue fazer o estudo do sinal, porque tu diz que se x for igual a menos 10, o teu y é igual a zero. Se o teu x for maior que menos 10, o teu y, nesse exemplo aqui, o teu y é negativo, tá? É negativo, beleza? Por outro lado, se o x for menor que menos 10, o teu y é positivo. Então, observa, para tu fazer o estudo do sinal, aqui eu estou fazendo de novo, tá? A questão não pede, mas a gente só está reforçando. Tu precisa saber, para fazer o estudo do sinal, saber quem é a raiz. Tu sabe quem é a raiz, tu vai considerar valores maiores que a raiz e valores menores que a raiz e fazer essa análise para ver se o y é positivo ou negativo. E dizer quando ele é positivo e quando ele é negativo. Tá certo? Aqui mesma coisa, se fosse fazer, o gráfico ia passar aqui no 2, tá? Aqui no 2, tu pode observar que o gráfico aqui ele é crescente, né? A função é crescente, porque o A é 2, o A é positivo, a função é crescente. Então, o gráfico passa no 2 dessa seguinte forma, tá? Dessa seguinte forma, beleza? Então, como ficaria o estudo do sinal se fôssemos fazer o estudo do sinal aqui? Nós sabemos que quando x é igual a 2, o nosso y é igual a 0. Quando o x é maior que 2, o nosso y é o quê? Agora tu já consegue olhar e dizer que o y vai ser positivo. Quando o x é menor que 2, tá? Tu pode observar que o y ele é negativo. Pronto, tá feito o estudo do sinal para o item B. Tá certo? Vamos lá. Nessa terceira questão, tá? Seja f uma função afim cujo gráfico passa por esses pontos aqui, 1, 5 e menos 2 e menos 1, e x e 11, eu quero saber o valor de x. Tá? Essa questão a gente pode resolver com o que nós vimos na aula de função afim, que nós chamamos de taxa média de variação. A taxa média de variação, nós vimos na aula que nada mais é do que o nosso coeficiente angular, que basta eu calcular a diferença do y sobre a diferença do x. Portanto, basta fazer y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá? Esses índices aqui representam ponto 1, ponto 2. Né? Ponto 1, ponto 2. Vamos considerar que esse seja o nosso ponto 1 e esse aqui seja o nosso ponto 2, para a gente poder resolver a questão. Portanto, o nosso A vai ser igual y do 2, ó, o y do 2 nós temos que é menos 1. Tá? Menos 1. Menos o y do 1. O y do 1 é 5. Tá? Y do 1 é 5. Dividido por x2, x2 é menos 2, tá? Menos 2. Menos o x1, x1 é 1 aqui, ó. Ok? Resolvendo isso daqui, nós temos que A vai ser igual a menos 1 com menos 5 vai dar menos 6. E menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. 6 dividido para 3 dá 2. Portanto, nós já temos o nosso coeficiente angular que vale 2. Para eu escrever a função f, eu preciso saber quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B, certo?
como nós já encontramos o A, eu já posso escrever que a nossa função é igual a 2x mais b. Está faltando apenas encontrar o valor de b. Para encontrar o valor de b, basta substituir um dos dois pontos que nós já temos aqui na função e eu encontro o valor de b. Tá? Basta fazer, por exemplo, vamos pegar o ponto 1. O ponto 1, quando x é igual a 1, o nosso y é igual a 5. Tá? Então basta fazer isso daqui. f de 1 é igual a 5. Fazer f de 1 é substituir o x por 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais b é igual a 5. Tá? Aqui vai dar 2, b vai ser igual a 5 menos 2. O 2 que deu aqui tá positivo, passa para lá negativo. Portanto, b é igual a 3. Tá? b é igual a 3. Eu posso agora dizer, né, que a minha função f é igual a 2x mais 3. Essa é a função. Então, de posse da função, da lei da função aqui, tu pode encontrar substituir qualquer valor para x e encontrar os y. Tá? Aqui, ele diz que o gráfico passa por esse ponto. Então, quem é o valor de x onde o meu y é igual a 11? Então, eu tenho que fazer o f de x igual a 11. Tá? F de x igual a 11. Então, basta igualar a função a 11 e encontro o valor de x que me leva ao y igual a 11. A função é 2x mais 3. Aí eu igualo a 11. Resolvo essa equação e encontro o valor de x. Tá? Então vai ficar assim. 2x é igual a 11 menos 3. O 3 estava positivo, passou negativo. Portanto, eu tenho que 2x é igual a 8. Tá? O 2 está multiplicando, passa dividindo, vou ter 8 dividido para 2, que é igual a 4. Portanto, meu x é igual a 4 e essa é a resposta. Ok? Bem tranquila essa daqui. Tá? Vamos passar para a questão 4. Na questão 4 diz o seguinte: o preço de uma máquina nova é de R$150 mil. Com o uso, seu valor sofre uma redução de R$2.500 por ano. Sendo assim, por qual valor o proprietário da máquina poderá vendê-la daqui a 10 anos? Tá? Daqui a 10 anos. Só com a história, com a situação aí, tu pode observar que essa função é uma função decrescente, porque o valor da máquina, que está em função do tempo de uso dela, o valor dela vai diminuindo, ou seja, a função é decrescente, né? O valor vai diminuindo com o passar do ano. Então, como é que eu posso expressar essa função? Como eu posso expressar essa função? Que é o preço da máquina em função do tempo. Tá? Vou escolher essas letras aqui para representar o preço através do tempo, onde esse tempo a gente vai expressar em anos. Tá? Então, a máquina, inicialmente, ela custa R$150 mil. Tá? R$150 mil. A cada ano que vai passando, esse valor vai diminuindo R$2.500. Portanto, esse vai ser esses 150 mil menos 2.500 vezes o tempo. Tá? Vezes o tempo, eu vou descontar. Tá? Então eu posso só organizar aqui, eu vou organizar essa função para ficar dessa seguinte forma. Menos 2.500 t mais 150 mil. Tá? 150 mil. Tu pode observar aqui que o A, teu coeficiente angular, é menos 2.500. Tá? E o teu B é igual a 150 mil. Tá? Só para a gente lembrar aqui quem são os coeficientes. Então, observa que o A é negativo, por isso a função é decrescente, né, que eu acabei de falar. E podemos voltar agora para a questão de fato, né, que ele quer saber qual o valor que o proprietário deve vender essa máquina daqui a 10 anos. Então, eu quero saber qual o valor da máquina quando tiverem passado 10 anos, quando o tempo for igual a 10. Basta eu fazer o P de 10. Então, vai ficar menos 2.500 vezes 10, né? Que é o tempo, mais 150 mil. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter que o P de 10 vai ser igual a 2.500 vezes 10 vai dar 25 mil, só que 25 mil é negativo. Então, vai ficar 150 mil menos 25 mil. Então, o preço daqui a 10 anos vai ser de 125 mil reais. É o preço daqui a 10 anos. Portanto, o proprietário deve vender a máquina, pode vender a máquina daqui a 10 anos por 125 mil reais. Tá certo? Bem tranquila essa daqui é só interpretação para poder vocês escreverem a função
tá? Exercitar essa forma de escrever a função através da situação que foi fornecida. Vamos para a quinta questão. A quinta questão fala o seguinte: uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. A cada dia que passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Tá? Assim é possível descrever essa situação como uma função do primeiro grau, tá? Em que a altura h de d, tá, está em função dos dias. Esse d aí é os dias, tá certo? Esse d é os dias. Cuja lei de formação é: qual seria essa lei de formação que representa essa situação? Eu quero saber qual é a lei que vai representar a altura dessa planta em função dos dias, tá? Sendo que, quando ela atinge 20 centímetros de altura, é o valor fixo, aí sim ela começa a ser a função do primeiro grau. Então, ela está com 20 centímetros de altura, a partir daí, a cada dia que passa, ela vai aumentar linearmente 2,5 centímetros a cada dia que se passa. Cada dia que se passa. Portanto, a função é essa aqui, ó. A função é essa. Beleza? A função está aí. É só fazer a interpretação novamente da situação para vocês escreverem a função que ela representa. Então, poderia escrever, pode reescrever aqui, só organizar, deixar a incógnita para frente, 2,5D mais 20, tá? Tanto faz a posição aqui, beleza? Sexta questão, tá? O gráfico da função f de x igual a mx mais n. Olha aí, aqui observa que a gente utilizou mn, tá? Mas como se fosse o nosso a e o nosso b, tá? Tanto faz, são letras que a gente pode colocar de forma aleatória, tá? Comumente a gente usa o a e o b, mas se aparecer outra letra aqui, não tem problema, tá? Aqui é o nosso coeficiente angular e aqui é o nosso coeficiente linear, tudo bem? Então o gráfico dessa função passa por esses pontos. Qual é o valor de m? Essa questão nós podemos resolver que nem nós fizemos no exercício anterior aí. Acho que a primeira questão lá que nós fizemos pelo coeficiente angular é igual à taxa média de variação. Tá? Que o coeficiente angular, que no caso a gente trabalhou com A, que nessa situação aqui é o M, é a taxa média de variação, que é a variação do Y sobre a variação do X. Tá? Então basta tu pegar os dois pontos, faz a variação do y, pega o y de um menos o y do outro. Olha, tanto faz a ordem que tu pegar, contando que tu pegue a ordem correta. Se tu pegou o x de um menos o x do outro, embaixo tem que ser nessa mesma ordem. Então, se eu pegar o y desse cara aqui, que é 3, menos o y desse outro ponto aqui, que é 7, embaixo, no x, tem que colocar na mesma ordem, tá? Tem que ser o x do primeiro ponto que você pegou, menos o x do segundo ponto que você pegou inicialmente, que é 2. Tá? Resolvendo isso daqui, 3 menos 7 vai dar igual a menos 4, certo? Dividido por menos 3, resolvendo isso daqui. Menos 1 com menos 2, menos 3. Faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais, portanto, o nosso m é igual a 4 sobre 3. Tá? Nosso m é igual a 4 sobre 3. Beleza? Bem simples essa daqui. Tu tem dois pontos? Beleza. Tu consegue encontrar quem? O coeficiente angular. Tá? Consegue encontrar o coeficiente angular bem simples. A sétima questão é uma questão bem simples, que basta fazer a classificação das funções em crescente e decrescente. Nós já falamos que quem determina o crescimento ou decrescimento da função é o nosso coeficiente a. Tá? É o nosso coeficiente a. Tu tem que verificar se ele é positivo ou se ele é negativo. Nessa questão aqui, nesse item A, o nosso A é igual a 7. E facilmente tu observa que ele é positivo, ele é maior que zero. Portanto, nessa questão aqui, ela é decrescente. Tá? Decrescente. No item B, quanto é que vale o nosso A? Nosso A aqui, ó, é igual a menos 2. Menos 2 é negativo, olha, ele é menor que zero, correto? Portanto, aqui é decrescente, tá? Olha, só peço desculpa aqui, novamente escrevi errado aqui. O A no item A, ele é positivo, portanto é crescente, tá? É crescente. E aqui embaixo é negativo, ele é decrescente, tá? Só corrijam aí. Bom, na letra C, tu observa aqui que a função não está na forma geral como a gente costuma verificar e facilmente observar quem é A e quem é o B. Para poder resolver essa daqui, tu precisa primeiro
desenvolver essa expressão para poder ficar na forma que a gente viu no item A no item B. Aqui o 2 está multiplicando esse parêntese, portanto vai multiplicar o x e vai multiplicar o 4. Portanto vai ficar 2x mais 8, tá? Esse menos vai fazer o jogo de sinal com o pessoal aqui de dentro, mas antes eu preciso fazer o produto distributivo aqui, ó. 2 vezes x dá 2x, aí com menos aqui, menos 2x. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, só que menos 2 com menos aqui, tá? Vai ficar positivo, vai ficar mais 2, tá ok? Só cuidado com o jogo de sinal quando tiver o sinal de menos na frente de um parêntese, ok? Então agora é só agrupar os termos semelhantes e resolver. Aqui, se tu for observar, nessa questão aqui, eu tenho 2x aqui e tenho menos 2x aqui. Portanto, corto esse com esse aqui, vai ficar apenas y igual a 10. Isso aqui é uma função constante, tá? Porque, olha, sumiu o valor de a, aqui o nosso a, tá? É igual a zero, então a função não é nem crescente nem decrescente, ela é uma função constante, beleza? É uma função constante, tá certo? Função constante. Ok. Oitava questão. Oitava questão, agora a gente já vai começar a ver progressões aritméticas, tá? A gente vai fazer um pouco de uma mistura entre função e PA para a gente entender legalzinho aí. No vídeo lá a gente faz essa relação. E aqui a gente vai ver alguns detalhes também a mais. Tá? Questão 8. A produção de uma indústria cresceu em PA, em progressão aritmética, nos meses de janeiro a dezembro. Tá? A produção no mês de outubro foi de 190 máquinas. E a diferença de produção nos meses de agosto e março foi de 50 máquinas. Quantas máquinas foram produzidas em novembro? Bom, observa o seguinte. A produção dessa indústria, ela cresceu em PA, certo? Cresceu em PA. Então, se está em PA, o mês de janeiro a gente pode representar por A1, o mês de fevereiro por A2 e assim por diante, tá? E assim por diante. Vamos pegar as informações que ele tem aqui, ó. Ele disse que no mês de outubro, se janeiro é A1, fevereiro é A2, o outubro é o mês 10. Então, o A10 é igual a 190 máquinas. Foi produzida 190 máquinas no mês 10. Então, nosso A10 é igual a 190, beleza? Só colocando aqui a ordem ainda dos termos dessa progressão, tá? Então, vamos lá, continuando. Aí, ele quer saber no final, só para colocar na ordem, ele quer saber quantas máquinas foram produzidas em novembro. Eu quero saber o A11, tá certo? Se essa fábrica está produzindo em PA, para saber quem é o A11, ou seja, quantas máquinas foram produzidas em novembro, basta saber a razão dessa PA, porque a gente sabe que a PA, eu pego um termo, somo com o anterior, tenho esse termo, né? O próximo termo sempre é o termo anterior mais a razão. Então, para encontrar o A11, é eu pegar o termo anterior, que é o A10, e somar com a razão. Então, se eu encontrar a razão, basta somar com 190, eu encontro o meu A11, que é quantas máquinas foram produzidas em novembro. Tá? Mas a gente ainda não tem essa informação da razão. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Tá? Aqui ele diz o seguinte, que a diferença, tá, de produção nos meses de agosto e março foi de 50 máquinas. A diferença, tá? Ó, agosto é o nosso A8, tá? E março é o nosso A3. Então a diferença de agosto, que é A8, com março, que é o A3, isso aqui é igual ao quê? A 50 máquinas. Então, essa diferença é 50 máquinas. Ok? 50 máquinas. Quando nós vimos no nosso conteúdo que eu fiz na outra aula, nós falamos sobre relacionar uma PA com uma função afim. Né? Relacionar uma PA com uma função afim. Tá? Tu tens que uma função eu posso relacionar como sendo uma PA. Tá? Como sendo uma PA. Tá? Lá nós vimos que o nosso coeficiente angular da nossa função nada mais é do que a razão da PA. Tá? É a razão da PA. E vimos também que o A1 da PA é igual à soma desses coeficientes aqui da função. Tá? Nós vimos isso. Tá?
Nós vimos isso. Então, a função, eu poderia escrever da seguinte forma. Aqui, o A1 sendo o f de 1, o A2 como sendo o f de 2, o A3 f de 3, assim por diante, o A10 como sendo o f de 10 e o A11 como sendo o f de 11. Tá? E por fim, vou colocar aqui o dezembro, né, o A12 como sendo o f de 12. Tá certo? O f de 12. Tá? O A8 é a mesma coisa que o f de 8. O A3 é a mesma coisa que o f de 3. Isso aqui é igual a 50. Tá? Bom, se eu quero encontrar o A11, basta eu saber a razão, somar com esse valor e eu encontro o A11, né, pela definição de PA. Tá? Mas como eu vou encontrar essa razão? Ó, tu pode utilizar o que a gente viu em função, que é a taxa média de variação. Tá? Tu pode encontrar o A, que no caso vai ser a nossa razão da PA, né, que nós já vimos isso. Basta fazer a taxa média de variação. Fazer a variação do y, ó, esse y com esse y, tá? f de 8 menos f de 3 sobre 8 menos 3, porque é o x aqui, ó, tá? Isso aqui vai nos dar o nosso coeficiente angular, que no caso é a nossa razão. Tá? Só que eu não sei quem é f de 8, nem sei quem é f de 3. Eu não sei, mas eu sei que a diferença entre eles é 50. Então, a diferença entre eles aqui é 50, tá? Dividido por 8 menos 3 dá 5. Portanto, 50 dividido para 5 dá 10. Ou seja, a nossa razão da PA, ou o coeficiente angular da função, é igual a 10. Se eu tenho a razão igual a 10, agora eu consigo encontrar o meu A11, que é o nosso A10 mais a razão. Então, o A11 é igual ao A10 que nós já temos, que é 190, mais a razão que acabamos de encontrar, que é 10. Portanto, o A11 é igual a 200. Tá? Então, quantas máquinas foram produzidas em novembro? Foram produzidas 200 máquinas em novembro. Tá ok? Observa aí que eu utilizei tanto a ideia de função quanto a ideia de PA para resolver esse problema. Tá ok? Questão 9. Se A1, A2, reticência até o A13 é uma PA, tá? Cuja soma dos termos é igual a 188, então o A7 é igual a quanto? Quanto é o A7? Bom, pessoal, como é que eu vou fazer essa questão? Vamos pensar um pouquinho. A soma dos termos de uma PA, nós já sabemos que é dada por A1 mais AN, tá? Vezes N dividido por 2. Isso aqui a gente já viu. Essa é a fórmula para calcular a soma dos termos de uma PA. A questão já nos fornece que a soma desses 13 termos é igual a 78. Tá? Eu tenho que o S13, que é a soma dos 13 termos, é igual a 78. Beleza? É igual a 78. Agora, como eu vou encontrar o A7? Como eu vou encontrar o A7? Se tu for observar, vamos fazer aqui 78 é igual a A1 mais AN vezes esse N, desculpa aqui, o AN, nós já sabemos quem é o N, porque nós estamos somando os 13 termos da PA. O A13 vezes 13 dividido por 2 é igual a 78, pela fórmula da soma. Tá certo? Pela fórmula da soma. Fazendo isso daqui, nós vamos ter simplesmente o A1 mais o A13. Tá? O A1 mais o A13 é igual a esse 2 passa multiplicando aqui, esse 13 passa dividindo. Tá? Passa dividindo. Se tu for ver aqui, ó, o 78, tu pode simplificar com o 13. Tu pode dividir 78 por 13, que isso daqui vai dar 6. Tá? 3 vezes 6, 18. Vai 1, 6, mais 1, 7. Dá 78, resta o 0. Beleza? Então, aqui vai dar 6. Tá? Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Portanto, 2 vezes 6 é igual a 12. Então, nós temos que a soma do A1
com o A13 é igual a 12. É igual a 12. Bom, eu quero saber o A7, tá? Quero saber o A7. Para resolver isso daqui, nós vamos utilizar uma propriedade que nós vimos em aula, tá? Aqui tu pode observar que A1, A2, reticências até o A7. Aí depois reticências, nós vamos ter o A12 e o A13. Tá? Nós vimos lá nas nossas aulas que o termo do meio, tu pode observar que eu tenho 13 termos, então o A7 é o termo central. Tá? É o termo central. Se tu for observar, eu tenho 6 termos à direita dele e 6 termos à esquerda. Então o A7 é o termo central. Tá? E nós vimos as propriedades, que o termo central é igual, tá? É igual à média aritmética da soma dos extremos. Então, o A7 é igual ao A1 mais o A13 dividido por 2. Tá? Portanto, o A7 é igual... Quanto é que dá o A1 mais o A13? A gente encontrou aqui, ó. O A1 mais o A13 é igual a 12 dividido por 2. Portanto, o A7 é igual a 6 e resolvemos a questão. Tá certo? Ok. Questão 10. A função f de x igual a 2x mais 4 determina os termos de uma PA a partir da PA menos 1, 2, 5, 8 e 11. Quanto a essa nova PA, determine seus termos e sua razão. Tá? Na nossa aula, eu não cheguei a comentar com isso, eu deixei para falar aqui no exercício. Tá? Uma função afim sempre pega os termos de uma PA e vai me dar valores de y que vão ser uma PA também. Tá? Se for observar aqui, ó, vamos calcular, vou fazer devagar isso daqui. Eu vou calcular o f do primeiro termo lá da PA, f de menos 1. Vou calcular também o f do segundo termo lá, que é o 2, o f de 2. Vou calcular também o f de 5, vou calcular o f de 8 e vou calcular o f de 11. Observa que esses números aqui estão em PA, porque esse daqui é uma PA. E a razão dessa PA aqui, ó, a razão dessa PA aqui é igual a 3. Fácil de tu observar, tá? Que a razão é 3. Quando eu encontro o f de menos 1, vamos substituir aqui na função. Vai ficar 2 vezes menos 1 mais 4. Tá? Aqui vai dar 2. Tá? Aqui, substituindo 2, agora na função, 2 vezes 2 mais 4. Aqui nós vamos ter isso aqui igual a 8. Fazendo esse outro aqui, 2 vezes 5 mais 4 é igual a 14, certo? 14. F de 8, 2 vezes 8, não precisa colocar o parênteses porque é positivo, tá? Estava colocando aqui nesses outros, mas não precisa. Mais 4 vai ser igual a 2 vezes 8, 16, mais 4, 20. Nesse outro aqui, 2 vezes 11, mais 4 vai dar igual a 26. Observa o que está acontecendo de um termo para o outro nesses resultados que nós encontramos. Pode observar que do 2 passou para o 8, do 8 para o 14, do 14 para o 20 e do 20 para o 26. Ou seja, esses números também vão estar em PA, só que essa PA aqui formamos com o f de menos 1, o f de 2, o f de 5, o f de 8 e o f de 11, tá? Esses valores aqui estão em PA, tá? Pode observar que eles estão em PA, onde a razão dessa nova PA que nós encontramos é igual, tu pode observar aqui, vou colocar R' aqui, é igual a 6. É igual a 6. Tá? Então, uma função afim leva uma PA a uma nova PA de razão, olha aí, essa razão nova aqui é a razão antiga, tá? Vou até colocar Rzinho aqui, R, vezes quem? Vezes o coeficiente angular da nossa função. Tá? Coeficiente angular da nossa função. Então,
tu já pode considerar isso toda vez que tu tem uma função que está pegando os valores que estão em PA, tá? Então, essa nova função, essa nova razão dessa nova PA vai ser igual à razão anterior, que nós já sabemos que é 3, vezes o coeficiente angular da função, que nesse caso aqui é 2. Portanto, a nova razão é igual a 6, que a gente tinha observado aqui quando a gente colocou 1 por 1. Mas quando tu já sabe isso, que uma função leva uma PA para uma outra PA, tu não precisaria fazer tudo isso, bastava tu pegar a razão da PA que tu já tem e multiplicar pelo coeficiente angular da função. Aí tu tem a nova razão. Então, para tu resolver isso daqui, já conhecendo isso daqui, tu faria simplesmente isso aqui, ó. Tu tem uma função que vai levar PA, essa PA, para uma nova PA. Quanto a essa nova PA, determine seus termos e a sua razão. Tá? Determine seus termos e a sua razão. Beleza? A razão, simplesmente tu bastaria calcular dessa forma aqui, que a R' vai ser o R da PA, que é 3, vezes o coeficiente angular da função, que é 2. Aí de cara tu já teria 6, tá? Teria 6. Aqui é como se tu já estivesse resolvendo, já conhecendo, tá? Que seria uma nova resolução aqui. Tá? Então tu já teria aqui, a razão é 6, tá? A razão é 6. E a PA, o primeiro termo da nova função, é o f de menos 1. E aqui basta tu calcular direitinho, vai ficar menos 1 mais 4, que isso daqui vai dar 2, que nós já calculamos. Portanto, a nova PA vai ser 2, primeiro termo, e como a razão é 6, aí tu só escreveria 8, aí agora 8 mais 6 vai dar 14, 14 mais 6 vai dar 20, 20 mais 6 vai dar 26, tá? Como são 5 termos, tu tem que ter 5 termos aqui, e essa é a nova PA. Aí tu resolveria assim. Aqui eu fiz esse procedimento simplesmente para vocês observarem como a função leva a PA, como eu calculo essa nova razão, ok? Bem tranquilo aqui, então se você pegar alguma questão onde tem uma função que leva uma PA, tu já sabe que vai formar uma nova PA, onde a razão dessa nova PA é a razão da PA original vezes o coeficiente angular da função, ok? E para finalizar, vamos ver a aplicação de uma propriedade também da PA. Nós vimos uma propriedade que diz o seguinte: se eu tenho 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois. Então, o termo do meio é esse termo aqui, que é 7 mais x. Esse termo do meio é igual à soma dos outros dois, tá? Que é primeiro esse, mais esse outro aqui, dividido por 2, que é a média aritmética. Tá? Observa que ficou uma equação, tudo em função de x, basta resolver isso daqui, eu passo esse 2 que está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 2 vezes 7 dá 14, mais 2 vezes x dá 2x. Igual, aí eu já posso agrupar os termos semelhantes, 4x, 3x vai dar 7x, ok? 7x. Aí aqui, menos 3 com mais 7 vai dar mais 4, ok? Aí eu passo esse 4 para cá, ele vem negativo, vai ficar 14 menos 4, que vai dar 10. Esse 2x que está positivo passa para cá negativo, vai ficar 7x menos 2x vai ficar igual a 5x. Portanto, x vai ser igual, 5 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 10 dividido para 5, que vai dar x igual a 2. E resolvemos o problema. Ok? Aplicando a propriedade de PA, porque ele disse que esses termos são PA, tá? Esses números estão em PA, então resolvida a questão. Ok? Então aqui a gente tem algumas questões resolvidas, tá? Para vocês verificarem resolução, tá? Eu deixo algumas outras questões para vocês treinarem lá no vídeo, lá para vocês pausarem, treinarem. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para mim que eu vou tentar responder, ok? Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima.